é maravilhoso. Pela manhã nós informamos que o nosso pastor não está, porque ele está ministrando na Igreja Filha em Ourém. E coube a nós, nesta noite, termos o privilégio e a honra de falar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações desde que o Senhor nos visitou na quarta-feira aqui na oração pela manhã, na oração de 12 horas, com o Ministério de Intercessão. Deus nos deu essa palavra na quarta-feira. Eu quero compartilhar com os irmãos. Louva a Deus por sua vida, tia. Tem dias que eu não te vejo. Glórias a Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor, à casa de Deus. E os irmãos e amigos que temos o prazer desta noite estarmos olhando. Se nós pudéssemos dar um título à mensagem desta noite, eu gostaria que você lesse comigo ali. Vamos ler? Quando Deus nos dá uma missão, dificuldades acontecem. É uma realidade. Eu quero compartilhar com você, por alguns momentos, a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. E o texto está logo ali. Não precisa abrir a Bíblia, hoje você está dispensado a abrir. Em Atos 28, versículos 7 a 10. Vamos ler então, todos nós, em nossa voz. Aí em cima estão enxergando? Glória a Deus. Então vamos ler. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aprova o Senhor nesta noite falarmos aos teus filhos e filhas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, usa-me como instrumento nas tuas mãos para falar aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração para falar aos teus filhos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando Deus nos dá uma missão, dificuldades, vamos de novo. Quando Deus nos dá uma missão, dificuldades acontecem. Queridos, Paulo estava sendo julgado e o rei Agripa disse: olha, nós não vimos nenhuma culpa neste homem, ele não tem nada que o condene. Nós poderíamos tê-lo soltado, poderíamos soltá-lo neste momento, mas ele apelou e precisamos mandá-lo a Roma. E aí começou a acontecer toda a trajetória, porque Deus tinha uma missão para Paulo nessa ilha, na ilha de Malta. E olha como começa a nossa mensagem nesta noite. As dificuldades acontecem e no versículo 10 do capítulo 27 nos declara claramente que nós não somos ouvidos. As dificuldades começam quando as pessoas não nos dão ouvido. As dificuldades acontecem nos nossos lares porque muitas vezes nossos cônjuges
Smith. Dizem que a diferença entre um pastor e um médico é que o médico diz: olha, você para ficar curado, você precisa tomar 10 bezetacil de 1000 unidades. E depois que você tomar essas 10 injeções, você volta aqui. A pessoa vai lá tomar aquela injeção. Eu já tomei, dói muito. Dói muito, mas o médico mandou, eu vou tomar porque eu quero ficar bom. Muitas vezes o pastor nos dá orientação e nós não aceitamos. E queremos que a situação seja resolvida. Mas como ser resolvida se eu não dei atenção aos conselhos que o nosso pastor nos deu? Então as dificuldades acontecem porque nós não somos ouvidos. No versículo 11 do capítulo 27, quando Paulo diz: olha, centurião, é melhor nós não sairmos daqui, porque está para sobreviver uma grande tempestade, e é melhor que nós permaneçamos aqui. Então diz a palavra, você pode ler na sua casa o capítulo 27, que o centurião, em vez de ouvir a Paulo, resolveu ouvir o dono do navio e o piloto do navio. E o comandante do navio disse: olha, podemos seguir viagem porque o nosso navio é muito forte, esse navio é forte. E o piloto disse: eu conheço o mar, e olha essa brisa suave que estamos recebendo agora. Irmãos, no versículo 15, o navio começa a ser arrastado por uma forte tempestade, porque não deram ouvido a Paulo. Versículo 18 diz o texto que eles começaram a lançar fora a carga do navio. Os objetos mais pesados começaram a ser lançados. No versículo 19 nos relata essa história verídica, que começaram a lançar fora agora a armação do navio. E Paulo havia dito para eles: olha, é melhor nós não sairmos daqui, porque sobrevirá sobre nós uma grande tempestade, e acontecerá que o navio se perderá. Olha o que diz, só atendem para o que diz o versículo 10 do capítulo 27. Senhores, veja que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Irmãos, quando nós não atentamos para o conselho que vem do nosso pastor, quando nós desprezamos os conselhos da palavra de Deus, quando nós desprezamos os conselhos que vêm dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, quando nós desprezamos os conselhos dos anciãos sobre nossas vidas, a nossa vida começa a dar errado. Paulo orientou aquele homem, dizendo: olha, acontecerá coisas drásticas com o navio, com a carga. Quando você não dá atenção, quando você não dá ouvidos a um conselho, a tua vida financeira começa a sentir perdas. Quando você não atenta para um conselho, a tua situação financeira começa a ficar devastadora na sua vida. E se tratando do navio como casa, quando você deixa de ouvir, quando você deixa de dar ouvidos a um conselho, o relacionamento começa a terminar dentro da sua casa, as brigas começam a acontecer, e logo depois vem a perda dos bens materiais, e depois até mesmo, e muitas vezes, o lar até é desfeito, porque não se ouve conselhos. Se conselho fosse bom, seria vendido e muito caro. Irmãos, o que nós estamos querendo aprender nesta noite, para que aprender com essa dificuldade desse homem, desse centurião, desse dono do navio, desse piloto desse barco? Para que esperarmos a nossa vida ficar totalmente dilacerada? A
conselho de sabedoria traz para nossas vidas uma edificação muito grande. Devemos aprender com esse texto que porque o centurião não deu ouvidos a Paulo, eles começaram a sofrer sobre uma grande tempestade. E se nós, amados, a partir de hoje, que estamos tendo ciência dessa palavra, não começarmos a dar ouvidos aos conselhos que vêm sobre nossas vidas, nós podemos pagar um preço alto, como este dono do navio pagou um preço muito alto, perdendo o seu navio completamente e toda a carga que nele existia. As dificuldades vêm, porque muitas vezes perdemos até mesmo a esperança. A situação estava tão difícil, a tempestade era tão forte, já persistia por tantos dias, que Paulo declara no versículo 20 assim: não aparecendo nem sol, vamos ler? Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, agora que eu ouvi vocês, vamos ler de novo. Não porque o centurião não deu ouvidos a Paulo, até a esperança de salvar a sua própria vida, a vida de todos os homens, havia se acabado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você que já deixou de ouvir conselhos e até hoje está pagando um preço muito alto por não ter dado ouvidos aos conselhos que você recebeu. Eu quero dizer para você nesta noite que tem jeito para você restituir, para você ser restaurado de tudo aquilo que você perdeu porque você não ouviu um conselho. Tem jeito porque quando Deus tem uma missão para ser cumprida através da sua vida, Ele não chama outro para cumprir aquela missão. A missão é sua, e quer você queira, quer não, quer seja hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, mas você vai ter que cumprir aquela missão, porque Deus atribuiu aquela missão a você. Deus atribuiu uma missão a você, a cada um de nós, e Ele não vai levantar outras pessoas para cumprir essa missão é sua,